Oi, Caroline. Oi, professor, bom dia. Tudo bom? Tudo e você? Tudo certo.
Bom dia, pessoal. Bom dia, professor. Caroline, você tá com 2 contas aqui, né? Isso, é melhor. Só tô usando a câmera do celular mesmo. Beleza. Pessoal, vocês acham que a gente já pode começar ou querem esperar mais um pouquinho? Pessoal, então, olha, quem puder ligar a câmera, por favor, liga. Ana, Luciano, João Carlos, Gabriela, Pamela, Mariana Rossi, Patrícia Okada. Oi, Patrícia. Acho que você eu não conheci. Oi, professor. Tudo bom? Você não estava semana passada, na outra semana? Não consegui entrar. Bem-vinda. Obrigada. Diana, se puder ligar a câmera. João Carlos, Gabriela. Professor, já tô sem câmera. Ah, tá. Beleza. Não tô na minha casa. Ah, tá. Ô, Diana, eu vou pedir uma atividadezinha para vocês e vocês vão ter que me enviar já, tá? Só de uma foto. Consegue? Professor, Sim. você não vai usar a plataforma pra gente enviar as atividades? Por enquanto ainda não estou muito inteirado assim das plataformas não e também ainda não precisamos muito, né? Mas sim, eu vou pensar em alguma coisa. Qual que era que a professora usava com vocês? Moodle, tá? Eu gosto do Edmodo. Anne?
Sandro, beleza? Bom, Acho que eu não lembro de você da outra aula. não, tava. Tudo bem? Prazer. Prazer, professor. Eu dificilmente estou conseguindo acompanhar essas aulas presencial. Ah, que pena. Tá trabalhando? Eu sou bombeiro e os plantões, ixi, já caiu aqui. E daí, às vezes, todo serviço não dá, né? Como não Sim. está tendo aula presencial, aí não consigo fazer troca. Aham, só um minutinho. Ô, Sandro, Sim. quando as aulas eram presencial, aí normal lá na faculdade, como é que você fazia? Aí a gente faz a troca, né? Porque daí sempre tem alguém que estuda à noite. Aí eu vou trabalhar à noite para esse rapaz e ele vai trabalhar de manhã para mim. Aí como não Ah, tá tendo, aí eu não ah, consigo. foda. Porque daí o rapaz que estuda à noite, ele estuda na engenharia na FATES lá. E daí a Sim. gente faz essa troca, né? No turno dele eu vou trabalhar para ele à noite, no meu turno ele vai trabalhar para mim de dia. Aí Uhum. como ele também não tá tendo aula, e as aulas dele também online, ele faz em casa, é a vídeo gravada, né? Aham. Eu tô com essa dificuldade. Beleza. Eu espero que você consiga acompanhar o máximo possível ao vivo mesmo. Uhum. Pessoal, Ao vivo é todo melhor, você mundo consegue perguntar alguma coisa, mas quando as gravadas eu tô acompanhando sempre que dá, né? Às vezes eu consigo naquele horário, mas aí à noite, não Aham. dá Tá, certo, assim, eu não sou entusiasta de aula gravada, não. Acho que né? Também não. se fosse para ser gravada, vocês não precisavam ir para faculdade, vocês podiam assistir tudo no YouTube. Lá provavelmente se bater qualquer assunto que a gente vai discutir aqui, vocês vão achar. Uhum. Né, Anne? A Anne faz umas caras que... Pessoal, todo mundo tem papel e caneta aí? Sim? Então, eu queria pedir para vocês pegarem papel e uma caneta, escreverem o que é economia. Tudo certo? Aí eu vou colocar aqui no cronômetro 5 ou 10 minutos. Eu vou pedir para vocês dizerem o que vocês acham que é economia. Tá? Vou dar 5 ou 10? 5? Acho que 5 tá bom, né? Aí, no final do curso, no final do curso, digo, não sei quando vai ser, né? Não sei se vai ser em dezembro, fevereiro, sei lá. Eu vou pedir para vocês responder a mesma questão de novo. E daí vocês mesmos vão conseguir analisar, assim, a evolução sobre a ideia que vocês têm do que é economia. Pode ser? Tá, então, 5 minutinhos, ou 7, tá? Ó, coloquem aí o que vocês pensam sobre o que é economia, por favor. Life One X2 entrou agora? Tá me ouvindo? Tá fazendo, Arthur? Arthur, tá me ouvindo?
Aí, quem for terminando, se conseguir mandar uma foto por e-mail para mim, ou uma foto, acho que tá ok, né? Ô, professor, em qualquer um daqueles e-mails que você mandou? Sim, tanto faz, Gabriela. Ah, então tá bom. Ô, professor, precisa ser agora ou pode ser depois essa Tem que foto? ser agora. Mandar. Eita. Por que você não consegue? É que eu tô com o celular. Não, pelo celular mesmo. Já tira foto e já envia. Mas também. Hã? Tem que mandar pelo e-mail ou pode ser pelo WhatsApp, que pra mim é Pode mais ser pelo rápido. WhatsApp também. Mas daí no pessoal, né? Porque daí não sei se você quer compartilhar com todo mundo. Não, mandando pro EV, então. Tanto faz para mim. Beleza. Tudo certo? Conseguiram? Beleza? Então tá. Deu já uns 7 minutos. Aproveitei para já ir guardando uma pasta aqui para quem já enviou por WhatsApp. Quem quiser ir terminando, eu dou mais uns minutinhos. Pode ser? Tô vendo que tem gente escrevendo ainda.
Tá, beleza, então, gente. Aí vocês me enviam por e-mail, tá? Ou por WhatsApp, tanto faz. Vou compartilhar uma tela com vocês aqui, tá? Estão conseguindo ver? Então tá, eu decidi, essa nossa primeira aula, tentar trazer um aspecto geral da economia, né? E porque assim, eu não sei exatamente o que vocês viram, o que não viram, então eu vou tentar dar uma visão panorâmica, tá? Então, assim, a questão que eu fiz inicialmente, né? O que é economia para vocês vai ser o tópico dessa aula. Algumas questões que a gente vai abordar. Por que entender uma política econômica é importante? Né? Por que entender, por exemplo, quando o Banco Central abaixa a taxa de juros? O que isso afeta na tua vida? Né? O que é a taxa Selic? Alguém sabe o que é a taxa Selic? Além de ser uma taxa de juros. A taxa Selic, ela é a taxa geral de juros de uma economia, né? No Brasil a gente chama de Selic, né? Cada país tem uma denominação. Então, assim, a taxa Selic, ela basicamente ela é indexada aos títulos do governo. Quando um governo quer dinheiro, precisa de dinheiro, ele tem mais ou menos duas opções, além da possibilidade de criação de impostos, né, claro. Ele pode emitir moeda, tanto quanto ele pode emitir títulos. Porque emitir títulos é basicamente pegar empréstimo, né? E ele pega empréstimo com base na taxa Selic. Ele emite títulos, ele vende ao público, ao privado, pega dinheiro do privado, isso não afeta a quantidade de moeda existente na economia, e, via de regra, é a opção que os governos costumam utilizar para se financiar. Diferente de emissão de moeda, né, que, via de regra, tende a gerar inflação. Né? Você aumenta o número de papel circulante e gera inflação. Então, assim, outra questão, como a economia afeta a sua vida? Existe mais de um tipo de abordagem de economia. Vocês estavam vendo, acho que tinham comentado comigo que vocês tinham parado na parte de microeconomia, né? Estrutura de mercado, não sei o que e tal, certo? E aquela abordagem, via de regra, é uma abordagem tradicional, né? É uma abordagem que a gente chama de mainstream, que é a abordagem de manual, né? Desses manuais que você encontra na livraria, esse manual tradicional. Economia, como fazer, como lidar, como manusear a economia. E as duas grandes áreas da economia, que é a micro e a macro. Estão conseguindo ver os gráficos que eu coloquei agora? Austeridade. O que vocês entendem por austeridade? Austeridade fiscal. Vocês conseguem me dizer, alguém? Mais ou menos, assim, o que você entende por austeridade, Anne? Não posso responder na parte da apresentação. Não consigo te ouvir, Anne. Não posso responder. Você não consegue responder? Sandro. Não consigo ouvir. Seria sobre controle de gastos, assim, quando está em déficit e tal. Exatamente. A austeridade pressupõe o controle dos gastos de acordo com a receita, né?
Normalmente, sempre que um governo diferente assume, ele vem com aquela história de choque de governo ou organização das contas públicas. Sempre que há uma troca, principalmente de governo de partidos políticos, há esse discurso inicialmente, né? E, assim, o discurso é que, assim como as minhas contas pessoais, as contas do governo têm que estar de acordo com que você não pode gastar mais do que você recebe, né? Então, a austeridade fiscal, ela é um discurso que está muito permeado dentro da economia tradicional, né? Eles consideram sempre que o governo tem que gastar somente o que arrecada. No entanto, existe um ciclo vicioso da austeridade fiscal. Vocês conseguem ver esse gráfico aqui? Uma vez que eu diminuo meus gastos, uma vez que a economia desaquece, a arrecadação do Estado diminui. Os tributos, o imposto, ele é arrecadado como e onde? O imposto de renda, né, principalmente para o governo federal, o ICMS, né, no caso do governo estadual. O ICMS é um imposto sobre circulação, né? Quando eu consumo, quando eu provido um serviço, eu gero esse imposto, e esse imposto ele depende da circulação de mercadorias, no caso do ICMS. E uma vez que algum choque externo, como uma crise econômica, vem, a circulação de mercadorias diminui, as rendas diminuem e o imposto diminui, certo? Então, assim, a minha arrecadação diminuindo com uma crise externa e eu fazendo uma política de austeridade, ou seja, regulando meus gastos de acordo com a minha receita, que caiu em um determinado momento de crise econômica, eu tendo fazendo esse balanceamento, essa austeridade, há uma tendência de que meus gastos caiam novamente. Ou seja, há uma queda no crescimento por causa de uma crise, há uma queda na arrecadação, há uma piora no resultado fiscal, ou seja, eu arrecado menos, eu tenho que gastar menos por causa da austeridade, e aí você faz corte de gasto. E com corte de gasto, o que acontece? Cai novamente o crescimento. Você tem um crescimento menor ainda. Então, há um círculo vicioso de que a austeridade gera cada vez menos governo, cada vez menos participação do Estado, cada vez menos imposto, cada vez menos capacidade do Estado de mexer na economia. Ficou mais ou menos Seria bem claro? o Assim? momento atual, né? Exatamente, Sandra, exatamente. A ideia é essa. Essa reunião terminará em 10 minutos. Professor, tem 2 alunos pedindo para você aceitar eles. Ah, tá, não vi, Que desculpa. ele caiu de boa. É verdade. Pronto. Tá, então aqui eu coloquei também um gráfico do crescimento histórico do Brasil desde 62 até 2008. Vocês conseguem ver, né? Vocês veem que, historicamente, o sistema capitalista ele é um sistema que tem crises periódicas, né? Numa economia em desenvolvimento como a nossa, essas crises elas tendem a ser um pouco menos, teoricamente, deveriam ser menos frequentes, uma vez que a gente há ainda muito espaço para crescimento, né? Tanto territorial quanto populacional, porque uma vez que existem muitos pobres, existe uma demanda em potencial, né? Uma pessoa que não consome é uma pessoa que potencialmente pode consumir, né? Então, teoricamente, os países em desenvolvimento, eles têm uma possibilidade maior de crescimento. Porque, por exemplo, para quem tem 10, crescer 10 é o dobro, é 100%. Mas para quem tem 100,
Crescer 10 é só 10%, né? Como no caso dos Estados Unidos. Os Estados Unidos crescer 1, 2% ao ano é bom, é excelente. Porque eles já são grandes, eles são enormes. No caso do Brasil, não. O Brasil crescer 1, 2% é pouco, porque a gente não é grande. A gente não tem renda suficiente. Nossa renda per capita é pequena, né? Aí aqui eu coloquei também um gráfico do ICMS, da arrecadação do ICMS do Paraná. Vê que em janeiro as perspectivas de crescimento da arrecadação eram muito boas, né? Se você pegar a LOA, né, que é a Lei Orçamentária Anual, você consegue ver que a perspectiva de arrecadação do Estado para esse ano eram muito boas. A gente ia arrecadar bastante, ia arrecadar mais do que o ano passado. No entanto, com o Covid, né, a arrecadação do Estado caiu abruptamente, e a gente consegue já observar em março aqui. Em março, a gente teve uma arrecadação um pouquinho parecida com a do ano passado. Aí depois, abril, ela está incompleto, né? Porque eu peguei do boletim de abril esses dados. Mas em abril e maio, a gente já teve uma queda bastante representativa. Professor, O Estado, pode dizer, Sandra. uma pergunta particular aí para o senhor. Uhum. Em relação a esse momento que a gente está vivendo aí de pandemia, a gente vê que todo o setor teve uma queda, alguns mais, outros menos, e há uma luta constante entre o governo em pôr medidas aí para não deixar a economia afundar tanto, em oposição às entidades de saúde que falam sobre isolamento. Uhum. O que o senhor pode falar para nós sobre isso aí? Tipo, Então, uma medida equilibrada de sair desse momento, porque ao mesmo tempo que tem que fechar, não pode ficar fechado. É bastante crítico, né? Os estados, principalmente, né, que dependem do comércio, os estados eles dependem do ICMS. Sem o ICMS representa cerca de 70%, 75% de toda a arrecadação do estado. E uma vez que o comércio fica fechado, o estado ele fica sem receita, sem nada, né? Então, é uma sinuca de bico, porque uma vez que você abre o comércio, você aumenta uma crise sanitária. Mas você fecha o comércio, você aumenta a crise sanitária. Você abre o comércio, Então, você tem a sinuca de bico entre crise sanitária e crise econômica, né? O que tem acontecido no Brasil é que a ideia não é que tenha menos mortes ou contaminação do Covid, mas que o nosso sistema de saúde dê conta, né? Alguns países, como a Nova Zelândia, são países pequenos, né, consequentemente muito mais tranquilos de lidar, eles conseguiram erradicar o Covid lá, né? Mas também eles ficaram fechados, totalmente fechados, tanto para o ambiente externo quanto economicamente por um bom tempo, né? Que foi possível fazer esse controle. Mas no caso do Brasil é bastante complicado, né? Porque é um país de dimensões continentais. Então, pelo que eu estou notando aqui, a ideia é que simplesmente nosso sistema de saúde dê conta, né? Então, enquanto o sistema de saúde estiver dando conta, o pessoal vai reabrindo. Aí, quando ele começa a ficar sufocado, vai se fechando. Uma tentativa de manter a economia relativamente aquecida e a crise sanitária não muito fora do controle, Sandro. Eu acho que é mais ou menos por aí. Você, como bombeiro, tem uma opinião? Não, perfeito. Eu penso justamente assim também. Então é bastante crítico, né? É complicado. Acho que não existe uma resposta certa, assim, mas... Acho que o Brasil errou no começo. A gente fechou no momento que não deveria fechar, porque ainda estava começando, não tinha nada, né? E daí fechou-se muito cedo. E daí agora, que seria o momento ideal de fechar, o Brasil não aguenta mais ficar fechado, tem que abrir. Só que agora que está nos picos maiores aí. Então, o Brasil errou no começo. Pois é. Isso aí. É uma opinião, quer dizer, uma perspectiva, né? Mas, assim, via de regra, assim como também nos Estados Unidos aconteceu, o Estado, né, o governo, ele tem um papel crucial nesses momentos de crise, né? E assim como teve esse auxílio emergencial, né? Eu acredito que esteja na terceira parcela, algo assim, né? Não sei exatamente.
Mas, assim, o papel do Estado, do governo, é justamente esse, né? De conseguir sustentar condições mínimas para a população durante períodos de crise. E isso vai de encontro à perspectiva de austeridade, né? Porque isso custa. Mas o não uso desse dinheiro, o não uso dessa política tem um custo muito maior, né? Pelo menos no médio ou longo prazo. Talvez no curto prazo, para as finanças públicas, isso seja caótico, né? Porque eu não vi os números, mas acredito que são bastante altos, né? Isso está custando muito para o governo. Esses R$ 600 aí que está sendo dado para a população desempregada. Então, a perspectiva de austeridade fiscal, ela é uma perspectiva bastante polêmica, né? Porque o governo não é uma casa, ele não é uma família. Apesar de, na corrente tradicional, tentar fazer esse paralelo bastante frequente. Então, assim, como a economia e as políticas econômicas afetam nossa vida? Peguei a esquerda aqui do monitor. Quanto custa um aluno na Universidade do Paraná? Cerca de R$ 2.000 por aluno das universidades estaduais. É o custo por mês. Foi feito pelo Tribunal de Contas do Estado esse levantamento. Então, cada um de vocês aí custa R$ 2.000 por mês para o Estado do Paraná, né? Especificamente. É um custo bastante alto, né? Principalmente para quem não vem na aula, né, gente? Vai acabar o tempo aqui, eu vou mandar outro link ali no grupo, tá? Pode ser? Tem que fechar aqui.